Vou abrir aqui o WinAero Tweaker aqui. Terminei de instalar, vocês viram que a instalação é simples. Vou dar um agree. Vou confirmar. Ele vai executar a primeira vez, ele vai criar um atalho aqui na área de trabalho, deixa quieto aí, enfim. Bom pessoal, aqui temos o Aero Tweaker, né? O WinAero Tweaker. Aqui nós temos aqui diversas opções de customização do Windows, né? Como vocês podem ver aqui, ó, aqui ele dá a informação da máquina, tá rodando em máquina virtual. Aqui eu posso configurar meus favoritos, não sei o que seria esses favoritos. Aqui eu posso configurar o visual AeroLiro, tá? Para quem não conhece, pessoal, existe um tema chamado AeroLiro que está presente desde o Windows 8X, no Windows 10 também, no Windows 11 parece que também está, que ele traz um tema mais simplista, seguindo o novo design do Windows, que digamos seria uma versão melhorada e modernizada daquele tema clássico, um tema mais básico, daquele tema básico. E meu cachorro começou a latir aqui, mas vamos lá. Seria não do tema clássico, mas um tema básico, né? Então seria uma versão melhorada do tema básico. E por padrão, pessoal, esse tema vem escondido. Ele não tem nem no gerenciador de temas. Ele não aparece lá o AeroLiro para você poder ativar. Prova disso eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Mesmo não estando ativado, eu consigo ver os temas que estão disponíveis. E se vocês olharem bem, vocês vão ver que ele não existe. Ó, se eu vir aqui na seção de temas, vocês podem observar aí. Galera, meu computador está um pouco lento porque ele acabou de congelar e desligar do nada, tá? Não vejo a hora de trocar essa placa-mãe. Vocês vão ver o que eu vou fazer com essa aqui. Pode ver que não aparece, ó. Tem o Windows claro, o Windows normal, né? Tem o tema do Windows claro. Apesar de dizer para ativar o Windows, ele está aparecendo aqui como opção de escolha de tema. Parece que eu posso trocar. Se eu clicar aqui, parece que eu consigo trocar o tema. Deixa eu fazer um teste aqui só para ver uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo. Ele não deixa eu salvar o tema, tá vendo? Não deixa eu alterar nada aqui. Mas ele parece que deixa eu trocar aqui esse tema. Enfim, vocês estão vendo que não tá aí o AeroLiro, né? Vamos fechar aqui. Eu vou ativar esse AeroLiro aqui para vocês verem como é que é esse visual. Pronto, pessoal, esse é o visual AeroLiro, tá? Aqui está o visual do AeroLiro. Veja que ele é bem, veja que tudo muda. Veja que aqui como é que chama aqui? O menu iniciar fica com efeito Glass também, tá? Aqui em cima não tem efeito Glass nenhum e ele se assemelha muito ao visual do Windows 8X. Se eu quiser voltar para o tema normal, basta eu clicar aqui Set Windows Default Theme, que ele volta para o tema normal. Aqui, pessoal, eu consigo configurar opções relacionadas ao Alt Tab e tem um besouro voando aqui. Por exemplo, eu posso configurar o índice de transparência do papel de parede ao utilizar o Alt Tab. Então, pessoal, vocês viram aí que essas são uma das funcionalidades, né? São exemplos de funcionalidades presentes no WinAero Tweaker. Vocês estão vendo agora o que muitos conhecem como time-lapse, mas o nome técnico é Clip Speed. Onde eu resolvi encurtar o vídeo, pessoal, porque o vídeo ficou com quase 1h30. Eu fui mostrando tudo detalhadamente e na verdade ficou muito grande. Eu resolvi encurtar o vídeo para vocês. Então vocês estão assistindo aí um time-lapse, né, um Clip Speed. Eu botei o Clip Speed
e reduzir o vídeo o máximo que eu pude para falar de todas as funcionalidades que ele tem. Esse programa é extremamente completo. Ele permite que você faça modificações, de certa forma, algumas profundas no sistema, tá? Você pode habilitar para o sistema fazer ponto de restauração automática, você pode desabilitar isso, né? Você pode habilitar ou desabilitar para o sistema fazer backup do registro esporadicamente, você pode habilitar essa função, né? Você pode habilitar cores na barra de títulos, né? Ou não. Veja que nesse Windows 10 LTSC, ao qual eu estou usando para testar, para fazer esse vídeo, como ele não está ativado, e o Windows 10 geralmente acontece isso, como ele não está ativo, quando ele não vem, quando você instala ele, a função, o tema básico dele é barra de tarefas e menu iniciar em tom escuro, né? Em modo escuro, ou seja, preto, e barra de títulos e janelas brancas, inclusive os aplicativos modernos. Então não tem alteração de cor na barra de títulos em cima. Você não pode escolher sem antes ativar o sistema e habilitar para que isso funcione. Já o WinAero Tweaker, ele permite que você faça isso de forma mais fácil. Mesmo que seu Windows não esteja ativado, você pode ir lá e mandar alterar as cores do sistema, tá? Ele permite que você faça tudo isso sem necessidade de ficar abrindo o gerenciador, o personalizador do próprio Windows, tá? O personalizar do próprio Windows. Outra coisa que ele também permite é tipo assim, quando eu escolho uma cor, para quando a janela que estiver aberta aparecer lá em cima na barra de títulos, a janela que está por trás, que não está sendo usada, mas está sendo exibida, a barra de títulos fica com uma cor única, que por padrão no Windows 10 e no 11 você não consegue mudar, tá? Fica com uma cor única. No caso do WinAero Tweaker, ele permite que você faça esse tipo de coisa. Então você pode deixar o sistema muito personalizado, tá? O sistema fica muito personalizado, tá? Você pode desabilitar ou habilitar atualizações automáticas. Ele permite que você habilite e desabilite atualizações de drivers pelo Windows Update. Isso evita, e isso num ponto é bom, porque evita, por exemplo, para algumas pessoas problemas de atualização problemática de driver. Às vezes acontece com placas de vídeo ou dispositivos de rede, som, né? Que uma atualização que seja lançada daquele dispositivo cause algum problema no Windows. E estando com as atualizações de drivers também habilitadas no Windows Update, a tendência é que o sistema, eu falo a tendência porque às vezes não funciona, mas em geral funciona. Então a tendência é que o sistema atualize, inclusive esses drivers. Então você tem problema, né? Se for um driver bugado, por exemplo, você pode ter problema. Desabilitando essa função de fazer atualização de drivers dispositivos junto com o Windows Update pode ser uma boa, caso você tenha algum dispositivo que tem histórico de que esteja dando problema no Windows 10, no Windows 11, enfim, né? Como aconteceu, por exemplo, no lançamento da versão 21H1 do Windows 10, que estava dando problemas seríssimos com hardwares AMD, tanto que eu demorei para atualizar por conta disso, né? Tava dando problema. Então quem estava utilizando o 21H1 já estava recebendo atualização de drivers da AMD e estava dando problema. É uma boa você ter isso desabilitado para que isso não venha lhe causar maiores problemas. No geral, geralmente é para as máquinas funcionarem, máquinas que são totalmente compatíveis com o Windows, é para que elas funcionem
normalmente, né, sem desabilitar nada. Essas coisas são feitas para otimizar o funcionamento da máquina, mas a gente sabe que nada é perfeito e pode ter problema. Então você tem a opção no Aero Trigger, por exemplo, de desabilitar isso daí. Você pode trocar a imagem de tela de login, você pode adicionar slideshow na tela de login. No Aero Tweaker você pode estar habilitando ou desabilitando de forma fácil a conta de super administrador do sistema. Eu não recomendo isso. E para quem não sabe, todo o Windows padrão NT tem uma conta de administrador oculta, tá? Isso vem desde o Windows 2000, que é um super administrador. É como se fosse no Linux o usuário root, o SU, né? Você dá superpoderes para a conta de usuário root. Existe isso no Windows por padrão. É padrão, não tem senha, mas é uma conta que fica desabilitada e oculta. Manualmente você consegue localizar ela pelo gerenciamento do computador, gerenciamento de usuários, etc e tal, naquelas áreas ali do Windows. Você tem que já fordar um pouco. Existe um comando no prompt de comando que permite que você habilite ela também. E aqui no Aero Tweaker você consegue habilitar ou desabilitar ela também de forma muito fácil, tá? Essa conta, pessoal, ela é de segurança, ela te dá acesso total ao sistema e você pode implodir o sistema num clicar do mouse, tá bom? Então não é uma conta que é para ser usada no dia a dia, senão não tinha sentido, né? A Microsoft mantém uma conta dessa escondida, né? Não tem sentido, algum propósito tem, né? Então é isso aí, você pode... outra coisa que eu coloquei um Aero Tweaker no meu Windows 11 só por causa de duas coisas. Uma delas é a que deve ter aparecido aí. Eu consigo finalmente trocar o som de login do Windows 10. Para quem não sabe, pessoal, é aquele som de login que é o mesmo do Windows 7, do Windows Vista, tá? No Windows 10 não tem como mudar. No gerenciador de esquemas de som lá do computador, lá onde você escolhe os sons do sistema, você muda logon, você muda logoff, mas você não consegue mudar o som de sair de início do Windows, né? De saída nem tem mais. Você não consegue mudar o som de início, tá? Então, quando o som de início está habilitado, porque nas últimas edições do Windows 10, na 21H2, 22, não tem, eu acho que isso não vem habilitado. Você tem que habilitar esse som no registro, uma coisa assim. Mas enfim, existe, mas você não pode trocar. E ele nem tá lá, nem sei aonde que tá esse som, porque lá na pasta mídia dentro do seu Windows não tem. Então, o que acontece, pessoal? O Aero Tweaker permite que você faça a troca desse som. E eu finalmente consegui colocar o som de inicialização do pacote de sons do Windows Longhorn Beta 2, que foi um dos esquemas de sons mais lindos já produzidos já introduzidos no Windows pela Microsoft, tá? Quem não sabe, tem vídeo aí falando sobre esse esquema de som. É um esquema de som lindíssimo, lançado durante a fase de testes lá do Windows Longhorn, quando estava deixando de ser Longhorn, virando um novo projeto que é o Vista, né? É lindo e eu sempre usei. E no Windows 10 a única coisa que eu não conseguia mudar era o som de início. No Windows 11 também não. Tem um som feio aqui, né? Parece uma campainha de casa quando li o computador. E eu consegui trocar isso. Sensacional, né? Poder botar o som de início que eu tanto gosto. Então são essas coisas que você consegue fazer com o Aero Tweaker no seu Windows, tá? Você consegue, por exemplo, introduzir itens no menu de contexto. Enquanto a Microsoft vem tirando as coisas do menu de contexto no Windows 11, por exemplo, você pode adicionar coisas com o Aero Tweaker. Você pode adicionar
o acesso ao prompt de comando com perfil administrativo, você pode adicionar acesso ao PowerShell com perfil administrativo, né? Você pode adicionar uma série de funções, inclusive o botão de desligar, reiniciar, hibernar, fazer um monte de coisa, trocar de usuário, tudo pelo menu de contexto. Os menus de contexto, o que são? Quando você clica com o botão direito do mouse na área de trabalho ou em algum lugar da tela, aparece um menu com várias opções, ou copiar, colar, cortar e blá blá blá. E é isso. Então você adiciona mais funções ao menu de contexto, tá? Você pode estar adicionando. No Windows 11, o que acontece? Existem dois tipos de menu de contexto. Um moderno, que tem um efeito blur, que segue o Mica, a interface Mica, e tem o tradicional. O tradicional é o que você consegue alterar. O WinAeroTweaker não faz alteração no menu de contexto Mica, tá? Então você não consegue, por exemplo, colocar de volta coisas que foram tiradas. Você tem sempre que quando você clica com o botão direito, carrega a interface Mica, por exemplo, no explorador de arquivos, você tem que escolher lá a opção mais opções. Aí vai aparecer o menu de contexto tradicional e todas as funções do menu de contexto, né, que você adicionar aí novas. Ele permite, o WinAeroTweaker permite que você troque as fontes do sistema, permite que você troque tudo. Quem usou o Windows 8, até o Windows 7 no visual clássico, né? Quem usava aquele visual clássico, Windows 7, Windows 98, Windows 2000, né? Quem usou esses sistemas aí, o Windows XP, né, também, sabe que nas aparências do visual clássico do Windows, você conseguia alterar a fonte com muita facilidade. Você trocava a fonte da barra de menus, fonte da barra de títulos, fonte de um monte de coisa. As versões mais atuais, como o Windows 10 e o Windows 8, não tem isso, tá? O Windows 8X, o Windows 10 e o Windows 11 não tem isso. Pelo WinAeroTweaker você consegue trocar as fontes do sistema de forma muito fácil. Você consegue mudar a fonte daqueles balões de notificação. Você consegue trocar a fonte daqueles balões de dicas. Você consegue trocar a fonte da barra de títulos. Você consegue trocar a fonte do sistema todo. Você consegue alterar a fonte do sistema todo. Outras coisas que o WinAeroTweaker você consegue fazer, por exemplo, questões relacionadas à energia. Você consegue desabilitar a hibernação do computador. Você consegue mudar as funções dos botões de ligar e desligar. Você consegue fazer configurações mais profundas nesse quesito. Pessoal, para quem não sabe, existe uma diferença entre o modo soneca e o modo hibernação, tá? No modo soneca, pessoal, o computador reduz o consumo e ele fica funcionando, tá? Ele fica funcionando ali com consumo reduzido, tá? Mas ele vai ficar funcionando. O modo hibernação, o que ele faz? Ele meio que tira faz uma cópia da última vez que você usou o computador antes de mandar hibernar. Tudo que tá ali, do jeito que tá ali, ele pega isso, salva num arquivo, como se fosse, tá? Eu repeti a palavra para vocês entenderem. Uma imagem de disco. Ele salva isso no HD, no dispositivo de armazenamento, onde está o Windows. E quando você liga o computador de novo, tá? Ele sobe no ponto em que estava, do jeito em que estava. Ou seja, se eu mandei hibernar com janelas abertas, páginas abertas, programas abertos, coisas em execução, ele vai pegar tudo isso, vai juntar tudo isso, vai criar um ponto, né, ali para hibernação. Você desliga. Isso aí, pessoal, não é bom não, tá? A hibernação não é muito bom não. Com o tempo vai causando muito acesso a dispositivo de armazenamento, consome espaço, tá?
E no fim das contas não te garante essa velocidade toda que dizem não, tá? A Microsoft fala em velocidade, a hibernar, não, ó, não é isso tudo não, tá, galera? Já tô avisando logo que não é isso tudo não, beleza? Então eu não recomendo, eu particularmente, assim como muitos outros aí, não recomendamos hibernação. Tá? O melhor mesmo é desligar o computador e desligar ele por completo, tá? Ele liga muito mais rápido e mais fluido se você desligar ele por completo, tá bom? Agora, tá ruim para poder ligar, tem que verificar como é que está a saúde do seu computador, tem que verificar o que está inicializando com o sistema, se tem muita coisa inicializando com o sistema, né? E tem que ir lá e desabilitar aquilo que é inútil, né? Tem que verificar a saúde do computador para ver. Lentidão no carregamento, muitas vezes, é porque tem coisas que estão carregando demais na inicialização do Windows e estão impactando nesse sintoma de lentidão, tá? Então aqui no AeroTweaker você pode mexer nessas questões. Você pode mexer em questões relacionadas à questão de segurança. Por exemplo, pessoal, aquela tela Smart Screen. A tela Smart Screen é uma tela que geralmente aparece no Windows 10 e no Windows 11 quando o sistema não vai com a cara de algum executável. Você quer executar alguma coisa, o sistema, opa, peraí, não gostei disso aqui não. Não fui com a cara desse trem aqui não. Não vou executar esse trem aqui não. Mas como o sistema é um pau mandado, o que ele faz? Ele não vai com a cara do negócio, ele não executa, mas ele te manda uma janela dizendo, olha, eu não fui com a cara desse trem aqui não. E eu não vou executar esse trem aqui não. Aí o que você quer fazer? Né? Ele é um pau mandado, você vai lá e diz, executar assim mesmo. Tá? Você pode desabilitar esse Smart Screen, tá? No Windows. Pelo AeroTweaker você pode fazer, funciona tanto no Windows 10 quanto no Windows 11, tá? Outra coisa também, o Edge tem também essa função Smart Screen. O Edge é o Edge Chromium. O Chromium, tá? O atual, é um porre para baixar certas coisas, principalmente programas. Por quê? Geralmente ele não quer baixar, ele não vai com a cara do que você está querendo baixar e ele não quer baixar. E ele não baixa. Só que assim como o Windows, o Edge é um pau mandado, ele faz a mesma coisa que o Windows. Ele fala, olha, eu não fui com a cara desse troço que você quer baixar aqui não, eu não vou baixar isso não. O que você quer fazer? Aí você escolhe manter, ou enfim, você pode desabilitar tudo isso, tá? Tudo isso. Pelo AeroTweaker se é possível desabilitar, tá bom? Outra coisa que você pode desabilitar também é aquela função, principalmente no Windows 10, quando você clica ali onde você adiciona novas áreas de trabalho, onde você gerencia, né? Troca ali áreas de trabalho que estejam abertas, tem aquela opção lá de notícias, aquela coisa toda. Você pode eliminar isso, tá? Nesse Windows LTS não tem essas coisas, essas funções, então já vem por padrão sem isso. Mas no Windows normal você pode desabilitar isso, tá bom? Você pode inclusive desabilitar a função de múltiplas áreas de trabalho, tá? Não dá para você desabilitar normal, você pode desabilitar pelo AeroTweaker. Eu não quero que fique esse ícone aqui de múltiplas áreas de trabalho. Você pode desabilitar ou habilitar isso aí pelo AeroTweaker, tá? Você pode mexer em áreas sensíveis do sistema pelo AeroTweaker. Você pode configurar para ele poder rodar, por exemplo, como eu estava falando no menu de contexto, você pode configurar lá para ele poder rodar no menu de contexto, botar a função lá de executar coisas como administrador direto. Já tem a função executar como administrador, mas você pode colocar algo mais. Você pode configurar comandos, né? Você pode criar aqui comandos com algo mais. Por exemplo, você quer rodar um programa, um jogo. Já aconteceu, já vi acontecer isso com um jogo, por exemplo. Você tem, se você digitar um comando depois do executável dele, lá na linha de comando, lá onde vai executar o jogo no atalho, né? Ou ali no item onde você vai executar, se você colocar um negócio na frente, ele regula para ter o tamanho de tela, ele habilita alguma outra função que não tinha disponível, né, sem esse comando. Acontece isso às vezes, tá? Às vezes um programa você tem, acontece isso às vezes, tá bom? Então você pode estar
o WinAero Tweaker está habilitando esse tipo de coisa também, tá colocando o menu de contexto para facilitar a sua vida. Outro ponto relacionado a essas coisas também é que já algumas versões do Windows 10, já há alguns anos, vem com uma interação com Linux, né? E você consegue aí acessar um terminal dentro do Windows para estar interagindo com Linux. Pelo WinAero Tweaker você consegue fazer configurações que facilitam o uso disso também. Você pode adicionar no menu de contexto uma ação para abrir esse terminal, né, já diretamente. Você pode criar ações dentro do Windows que facilite você ter essa interação Windows e Linux, tá? Quando você tem um Ubuntu, por exemplo, instalado de dentro do Windows, você consegue ter essa interação. Então pelo WinAero Tweaker você consegue configurar essas coisas, né? E você consegue configurar também um monte de coisa relacionada ao visual. Você quer ter um desempenho extremo? Não adianta você ir só lá no próprio Windows e configurar para o Windows ter um melhor desempenho em vez de uma melhor aparência, né? Você pode configurar aquilo, mas se você não quiser ter que ir só lá, você pode vir aqui no WinAero Tweaker e desabilitar tudo de animação, aeropic, aqueles efeitos de quando eu movimento a janela, né? Eu vou movimentar a janela, eu encosto ela numa das bordas da tela, aparece aqueles quadrados translúcidos para indicar o formato que a janela vai ficar se eu soltar ela ali. Eu posso desabilitar tudo isso, né? Pelo WinAero Tweaker eu consigo desabilitar muita coisa visual, praticamente quase tudo de visual no Windows eu consigo desabilitar para que ele tenha o máximo de desempenho possível, né? Então é possível você ter extrair o máximo de desempenho no Windows utilizando o WinAero Tweaker. Ele permite também que você desabilite e habilite coisas desnecessárias do sistema, né? Coisas que muitas vezes fica só consumindo recurso do sistema, você pode estar desabilitando, tá? E é uma aplicação que é muito completa. Ela é muito completa. Recomenda-se cuidado para mexer com ela, tá? Apesar de ser uma aplicação gráfica que tem tudo separadinho por categoria, recomenda-se cuidado, pois você pode ter problemas, tá bom? Você pode ter problemas internos. Isso aí é complicado. Então é preciso que se entenda o que se está fazendo, que se tenha cuidado para poder estar fazendo isso daí. Outra coisa que o WinAero Tweaker tem também de função para você estar mexendo é configurar teclas específicas do teclado. Você pode estar configurando teclas específicas do teclado, seja ele multimídia ou não, para poder ter ações específicas. Por exemplo, se eu apertar bandeira do Windows e uma tecla qualquer aqui que eu pré-configurar, eu ponho para ela abrir um aplicativo da minha preferência. Eu quero abrir o Sony Vegas, por exemplo. Eu configuro uma tecla aqui que já me dá um acesso rápido ao Sony Vegas. Eu posso fazer isso. O WinAero Tweaker me permite que eu faça configuração ou reconfiguração de teclas no meu teclado para ações específicas, utilizando combinações. Eu tenho aí opções que eu possa estar executando de forma mais prática. Isso facilita muito no dia a dia para quem usa muito o computador e faz muitas ações no computador. Beleza, galera? É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque esse vídeo ficou enorme. Eu coloquei esse Clip Speed aí, que a maioria conhece como time-lapse. Fiz essa sonora por cima, porque se eu fosse deixar esse vídeo ia ficar muito massivo, tá? Quem gostou do vídeo, clique em gostei. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Espero que vocês tenha sido útil para vocês. O link do WinAero Tweaker tá aí embaixo. Valeu, falou e fui. Curta, comenta, compartilha, deixa o like, pelo amor de Cristo, isso é importante pra gente. Galera, ó, dá um apoio pro canal, tá? Dá um apoio aí, tem Pix, tem tudo aí embaixo. Eu preciso trocar minha placa-mãe, beleza? Vou trocar minha placa-mãe e vocês vão ver o que eu vou fazer com essa placa-mãe aqui. Eu quero pegar uma A320 da MSI, ou da Gigabyte, ou da Asus, enfim, eu quero pegar um trem decente
e mais 8 GB de RAM para botar 16 GB nessa máquina, junto com o meu processadorzinho aqui da AMD, que é bom. Vocês vão ver o que eu vou fazer com essa placa aqui, tá? Quer ver o que eu vou fazer com essa placa aqui? Dá um apoio pra gente aí, vamos fazer uma parceria, sei lá, enfim, dá uma força pra gente aí, que eu trocando a placa mãe, vocês vão ver o que eu vou fazer com isso aqui. Beleza? É isso aí, fui. Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liagios Tech, dando sequência aqui, eu tô com aquele Windows que eu instalei outro dia aí na máquina virtual, né? Aquele Windows LTSC. E aqui nele eu quero testar aqui a nova versão do WinAero Tweaker. Então a gente vai instalar ela aqui. O que ela tem de interessante aí pra gente poder estar customizando por completo o Windows. Lembrando que esse Windows aqui não está ativado, não foi ativado, tá? Eu não mexi com ativação nem nada disso.